iniciar, a nossa amiga Luanda Letra vai ler nas palavras, tá? Isso aí. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Tiago, capítulo 5, versículo 9. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem quando não puderes falar nele. A semente muda renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se, em lugar desse alguém, não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, aguardando a nossa memória, aguardando a sua evolução, com tanta dignidade. Agradecemos por sua paciência, por sua tolerância, que nós tenhamos coragem para prosseguir pelos melhores caminhos, nos vigiando e orando o tempo que for necessário. Envolve-nos no seu amor, Mestre Jesus, que possamos sentir sempre a sua companhia, o seu amparo, para que nos fortaleçamos, para que possamos subir um degrauzinho, um passo em cada degrau, que será de muita caridade conosco. Abençoa-nos, abençoa a nossa FEAC, abençoa todos os lares, abençoa as pessoas que não podem estar aqui hoje. Envolve-nos, envolve o nosso país. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Ok, uma boa noite para todos. É uma alegria aí, mais uma vez, estar com vocês aí, para a gente poder estudar juntos essa carta aos Coríntios, a segunda carta, né, que nós já estamos quase terminando aí, e a gente está bem desfrutando da severidade paulina, né, do Saulo Paulo aí, conforme nós falamos aí em estudos passados, a vertente que ele está colocando aí, ele vai e volta, ele desce no terreno deles para poder se posicionar, mas ao mesmo tempo ele sobe para que todos aqueles que estão ouvindo possam se elevar nas considerações que ele está colocando e possam refletir em suas mentes o que ele fala e o que ele faz e colocar em jogo. Olha, nós temos aqui falsos apóstolos, nós temos aqui homens que se dizem cristãos, e tem o Cristo e tem os seus adeptos, tem o seu apostolado. Para onde que vocês querem ir? Então ele, claro, sempre vai tender com que aquela igreja desfruta das bênçãos que ele plantou ali.
Esse é Paulo. E nós estamos aí no versículo 31. Confere para mim, por favor. Positivo? Ok. Eu vou ler o 30. Na verdade, eu vou Olha, fechar. 30. Oi? Você ia começar no 30. Tá, beleza. Eu vou ler esse último bloco aí, tá? E para a gente poder fechar o capítulo 11 e a gente partir então para os comentários. Se é preciso gloriar-se, de minha fraqueza é que me gloriarei. O Deus Pai do Senhor Jesus, que é bendito pelos séculos, sabe que não minto. Em Damasco, o etnarca do rei Aretas guardava a cidade dos Damascenos no intuito de me prender. Mas por uma janela fizeram-me descer em um cesto ao longo da muralha e escapei em suas mãos. Então nós temos aí, eu vou começar a comentar aqui do versículo 31, foi da onde a gente parou. Mas se vocês tiverem observações passadas... Eu tenho uma observaçãozinha pequena do 30. Ele faz a lógica inversa do mundo, né? Porque no mundo a gente sempre se gloria das nossas conquistas, né? Daquilo que a gente conseguiu, daquilo que a gente amealhou. E ele não, ele faz o contrário, ele se gloria da sua fraqueza, né? Das dificuldades, dos sofrimentos, porque isso faz com que a humildade dele fique demonstrada aí, né? E vocês podem anotar aí que esse é um pensamento paulino. Por quê? Ele vai voltar a falar isso no versículo 12. E a gente vai voltar até colocar as questões de gloriar e a gente vai agregar mais um pouco de conhecimento aí, né? Conforme a Jane falou, é uma questão de humildade e é uma questão de você verificar que é na sua fraqueza que Deus age. É assim o pensamento dele, tá? O pensamento dele é na sua fraqueza que Deus vai agir, vai te desafiar a subir um degrau, a verificar seus valores, a apurar a sua ética, a ver se você está com Cristo. Então, esse é um pensamento paulino e você não vai encontrar em lugar nenhum. Tá? Esse dizer de gloriar na fraqueza, você vê que deve ser a terceira vez que ele está falando isso aqui. Eu não contei não, mas acho que deve ser uma terceira vez que ele está falando aqui. Ele, se eu não me engano, ele falou uma vezinha, bem de leve na primeira carta, mas no capítulo 12 ele vai voltar com um pouquinho mais de força aí, e a gente vai poder explorar com mais consistência esse dizer dele. Mas muito bem, Jane, é isso mesmo, o pensamento dele é isso. Mas vocês podem anotar que isso é um pensamento paulino, tá? É um pensamento dele, é uma reflexão que ele chegou sendo o cristão que ele é. É na fraqueza que eu posso me gloriar. Isso é dele. E que tem tudo a ver com Cristo, né? O 31, tá? O Deus Pai do Senhor Jesus, que é bendito pelos séculos, sabe que não minto. Então, na verdade, esse versículo 31 é como se fosse um juramento. É como se fosse uma forma de... Ele está invocando uma autoridade divina. Ele está invocando o divino, está invocando Deus, está colocando Jesus aí. Para quê? Para atestar a veracidade do que ele está falando. Então, o versículo 31 é um ateste. Eu estou chamando uma autoridade divina que me comprova o que eu estou falando. Principalmente porque nos estudos anteriores vocês viram, ele fez uma lista dos sofrimentos dele, vocês viram? Bastonada, que foi mais aí, gente? Que mais? Se lembra? Tem as chicotadas. Chicotada. Que mais? Tem uma lista aqui para cima. Tem uma lista aí. Fome, fadiga, frio. Isso aí. Então, assim, ele listou o que ele passou e agora ele, como se fala assim, olha, o ateste está em Cristo. Autoridade divina. Né? Ele faz a lista dos sofrimentos, né? Coloca que é nessa fraqueza que Deus agiu e ele atesta ao Senhor Jesus. Tá? Ele atesta ao Senhor Jesus. E no versículo 32 e 33, o que ele vai mencionar aí, gente?
Ele vai mencionar a fuga dele. Quem quiser anotar, e se alguém teve a curiosidade de ir lá em Paulo Estevão, confirmar isso aí, vocês vão encontrar essa ação aí na segunda parte do livro, Paulo Estevão, no 3º capítulo, Lutas e Humilhações. Tá? Segunda parte, capítulo 3, aonde ele vai fugir de Damasco. Tá? Inclusive, vocês lembram de quem que deu essa ideia de ele fugir no 6º? Sabe quem deu essa ideia de fugir? Ananias. Ananias que foi o tutor dessa ideia. Né? Ele tinha voltado do deserto e naquela empolgação toda ele começou a pregar em Damasco. Né? E isso aí já prefigura toda a caminhada de Paulo. Prefigura. Fuga, sofrimento, né? Já prefigura. Tá? Então aí foi a primeira perseguição e a primeira fuga de Paulo, ainda como Saulo, tá, gente? Então ele menciona essa fuga de Damasco aí. Qual que é o capítulo, Sidney, que você falou? Capítulo 3 da segunda parte. Tá. Lutas e humilhações. Lá em Atos 9 também está descrito isso. Atos 9, 23 e 25. Tá aí do ladinho aí, tá? Tá, beleza. Fechamos o capítulo 11, ok? Vamos aí para a penúltima parte da carta Severa, então. Capítulo 12. Então, no capítulo 12, o que a gente vai encontrar? O Paulo continua, entre aspas, o que eu vou colocar aqui, tá? A sua loucura. Por quê? Porque ele iniciou lá no 11:21. Então, ele continua. Na BJ, não tem nem subtítulo. Tá? Então, ele continua isso aqui. E o que ele vai fazer, gente? Ele vai começar a entrar numa área mística. Por isso que eu coloquei aquelas 2 figurinhas lá no grupo. E eu pedi para vocês procurarem alguma coisa relatando os céus, o que os judeus acreditavam, e agora que a gente vai entrar nesse assunto aqui. Vou ler os versículos aqui. Ó. Versículo 1 em diante. É preciso gloriar-se? Por certo, não convém. Todavia mencionarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se em seu corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir. Parou aqui. Vamos diluir isso aqui um pouquinho, tá? Então, assim, ele, até aqui o versículo 5, ele vai mencionar um episódio místico. Vai mencionar um desdobramento. É claro que Paulo, naquela época, não tinha o linguajar que nós temos hoje, né, gente? Por favor. Então, ele já inicia falando assim: não convém me gloriar disso. Já está ecoando o princípio dele que a gente já viu, né? Que foi colocado aí pela Jane no início do estudo, e a gente está vendo ele fazer isso aqui de novo, né? Então, assim, por quê? Porque toda a glória, tudo isso que aconteceu é provinda de Deus. Mas, mesmo assim, ele prossegue. Para quê? Para falar dessa visão. Para falar da revelação que ele teve. Tá? E isso tudo, gente, esse episódio místico, os relatos disso na Torá, até no Antigo Testamento, eles fazem parte do contexto dos profetas. Os profetas foram arrebatados, Jonas, Isaías,
Jeremias. Então, tudo isso aqui, ele é diluído no contexto dos profetas. Então, quando ele começa a falar isso aqui, ele tem a experiência da leitura dele e tem principalmente a experiência que ele passou. Tá? E olha como que ele fala no versículo 2. Conheço um homem em Cristo. Quem que é esse homem? Ele mesmo. Ele mesmo. O próprio Paulo. Então, repetindo, para ficar bem claro, ele tem um desdobramento. Tá? Aliás, mais uma vez, se vocês tiverem a curiosidade, vai lá no capítulo 3 da mesma segunda parte, tá? Ele tem o primeiro sonho com Abigail e com Estevão. Isso está no Paulo Estevão. Isso que ele está descrevendo aqui em poucas palavras está totalmente aprofundado no Paulo Estevão. É o primeiro sonho que ele tem com ele, tá? Ele já estava começando a sofrer. Conforme ele falou, ele já tinha saído de Damasco no 6º, tá? Ele já estava chateado com tudo porque o pai dele não deu bola para ele. A família abandonou. Então, naquele momento, ele já sentiu a sua primeira tristeza. E aonde que ele está? Ele está dentro de uma caverna. Ele dorme. Ele dorme dentro de uma caverna, né? Já começa a passar os perrengues ali. Então, ele tem o primeiro sonho com Estevão, com Abigail. E a descrição desse sonho é muito bonita, né? Muito, vale a pena. Muito bonito, vale a pena mesmo. Vale a pena, por favor. Assinalem. Inclusive, tem uma observação do Emmanuel no Paulo Estevão, ele comentando isso aqui. Tem uma observação do Paulo Estevão que o Emmanuel coloca assim, tem lá, devia ter penetrado um reino maravilhoso por quantos portentos espirituais que se patenteavam aos seus olhos excedia todo o entendimento. Aí o Emmanuel põe uma notinha igual a BJ para poder explicar. O Emmanuel vem falar o seguinte: mais tarde, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 3, Saulo, ele ainda fala, Saulo afirmava: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. E aí o Emmanuel comenta: dessa gloriosa experiência, o apóstolo do gentio extraiu novas conclusões sobre as suas ideias notáveis referente ao corpo espiritual. Se lembram, quando a gente estudou na primeira carta aos Coríntios, corpo espiritual, corpo anímico? Se lembra quando a gente veio falar desse corpo, que a gente mencionou muito a questão do perispírito? Paulo já tinha tido essa experiência. Ele teve uma experiência que até aquele momento ele só sabia de ler. Dos místicos, dos profetas. Então, ele viveu aquilo ali. E aí, o que ele falou? Ele teve uma outra visão agora. Ele teve uma outra visão. Né? Inclusive, Emmanuel descreve que ele foi incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma. Então, no Paulo Estevão, gente, isso está muito bem descrito. Tá? Muito bem descrito. De novo, mais uma vez, é o capítulo 3 da segunda parte. E é nesse capítulo que a gente usa sempre aquela fala da Abigail, né? Ama, trabalha, espera, perdoa. Está justamente aí nesse capítulo, nesse primeiro sonho que ele tem com a Abigail e com Estevão. Exatamente. Então, percebam que no início da sua jornada, no primeiro sofrimento, no primeiro desapontamento, na primeira perseguição, na primeira fuga, ali Estevão e Abigail marcaram terreno para Paulo, para Saulo, né? Na época era Saulo, a gente fala Paulo, né? Então já deu 4 diretrizes para ele, né? Ama, trabalha, perdoa e espera. E no final desse capítulo relata que ele no dia seguinte acorda assim, todo disposto, né?
todo revigorado para iniciar a extasiado, né? tarefa dele. Então, aqui ele está, olha só. E Paulo vai colocar essa experiência na terceira pessoa. Ou seja, conheço um homem em Cristo. Ele não fala nem que é ele. Ele não fala nem que é ele. Ok? Então ele está relatando a experiência dele. Ou seja, os coríntios, eles não têm motivo nenhum para se sentir mais do que os outros. Mais intelectual, mais santo do que o outro, mais importante que o outro. Eles não têm motivo nenhum. Por quê? Porque ele, Paulo, que tem motivo para isso, não faz. Ele fica falando aí para todo mundo, olha, eu tive uma experiência, olha, foi arrebatado. Então, Paulo, que tinha motivo para isso, ele não faz. Então, o que Paulo está criando neles ali? Que essas questões espirituais, vocês que têm que buscar. Vocês não podem usar questões espirituais para poder ganhar dinheiro. Não pode usar questão espiritual para denotar status na sociedade. São experiências íntimas, particulares. Então, a partir dessa experiência, ele mostra como que o relacionamento, como que o comportamento tem que ser com Deus. Tem que ser uma coisa íntima. Você. Então, é uma orientação que ele está passando para aquela igreja ali, mas é uma orientação que não deixa de ser uma chamada de atenção. Né? Então, assim, vocês têm vários deuses aí, nós temos Jesus. Então, temos que buscar seguir Jesus. E essa experiência que vocês têm que ter, ela é íntima. Ela é íntima. Então, quando a gente lê o versículo 2 e o versículo 3, principalmente quando a gente lê o versículo 3, onde ele repete, né? Onde ele repete, sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele repete. Gente, naquela época, não existia caneta marca-texto, não existia sublinhar, não tinha negrito. Então, toda vez que vocês verem um texto de Paulo ou do Velho Testamento repetindo, significa que aquilo ali tem uma importância, tem uma ênfase muito grande. Então, se hoje você está lendo um livro, gostou daquela fala, você para com marca-texto. Naquela época eu repetia aquilo ali. Então, essa repetição, ele está dando um ênfase. Né? Ele está utilizando isso aí para poder dar uma importância para aquilo ali. Indicar que isso aí é o de uma ordem superior. Tá? Então, assim, essa experiência dele, que Emmanuel descreve, mas aqui ele tenta descrever, não sendo ele, foi de uma experiência totalmente transcendente. Totalmente. Então, qual que é o padrão que Paulo usa? É o padrão do judaísmo. É um padrão de revelação. E revelação anda junto com os padrões apocalípticos. Né? Apocalipse é revelação. Então, o que Paulo vem dando a conhecer aqui é um padrão de revelação. Tem uma coisa que Paulo tem e que os coríntios não têm. Mas mesmo assim ele está colocando para eles como, eu conheço alguém que podia se gloriar, mas não convém, e que foi aos céus. Foi aos céus. Então ele está mostrando para eles que ele viveu essas coisas e não se gloriou. Então por que vocês têm que se gloriar? Né? Ele se desdobrou, ele teve o sonho, um processo de êxtase, foi uma experiência espiritual muito grande. Então, o versículo 4, quando fala, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, pode puxar aí, Abigail. Ô, Sidney, só um instante antes de você passar para o próximo
falar desse terceiro céu. A gente não pode esquecer de ir lá no Livro dos Espíritos e ver lá a questão de 400 a 400, Isso, eu tenho notado aqui também. que fala lá Isso. de sonhos, da emancipação da alma, né? Perfeito. A gente vê que isso aí não é nada de sobrenatural, que já temos a explicação de tudo isso. Para nós, isso não nos assusta. Quando a gente lê isso aqui, aí você fala assim, ele foi arrebatado até o paraíso. A gente sabe que não tem paraíso. Por isso que eu pedi para vocês verificarem os estágios que os judeus acreditavam. Eu coloquei naquela figurinha lá. Por quê? Quando ele fala foi arrebatado, arrebatado, ascensão, ascensão, subiu. Isso tudo aí são experiências do campo apocalíptico. Visão, revelação, terceiro céu, paraíso. Isso são palavras do campo apocalíptico. Nós vamos ver isso muito em João, no Apocalipse. Mas deixa isso para lá. Isso aí é um outro e a gente encontra muito disso também no Antigo Testamento. Sim, demais. Tem várias citações dos profetas falando sobre esses desdobramentos, né? Lógico que eles não utilizam esse termo, né? Mas a gente sabe que é isso. Exatamente. Então, assim, o Paulo aqui deu uma pincelada de expressões, de experiência dos místicos. Os místicos judeus usavam muito isso aqui. Ida no mundo espiritual. Então, são palavras totalmente conhecidas na literatura judaica. E que quando uma pessoa lê, pode colocar que aquilo ali é uma coisa super diferente, mas conforme a Jane muito bem colocou, e eu também ia falar disso, para nós é um desdobramento do sonho. Você teve uma conversa com seu guia, sua benfeitora espiritual, você teve uma conversa com a avalista da sua mãe de unidade, e você retornou e lembrou daquilo ali. Perfeitamente para nós. Né? Aí, a gente coloca aí paraíso, né? A Teresa d'Ávila tem um livro também que fala sobre os castelos, as moradas, né? Dentro de um castelo são as moradas. E ela fala que o maior castelo é o castelo interior. Lembrando, aí você fala assim, nossa, Teresa d'Ávila, cristã, né? Ela, Santa Teresa d'Ávila, né? Por que ela vai falar de morada? Ela era neta de judeu. Ela cresceu ouvindo essas histórias. E ela muito bem pega isso aí e cria um... Agora eu não estou lembrando o nome, tá? Eu emprestei esse livro para Joelma e para Virgínia. Elas não estão aqui. Mas eu emprestei esse livro. Agora eu não estou lembrando o nome do livro. Mas se você pesquisar aí, você vai achar as moradas da Teresa d'Ávila. Tem o nome do livro lá. Então ela cresceu ouvindo isso aqui. Corpo psíquico, corpo anímico, morada, Sheol. Então os judeus entendiam. E ela faz um paralelo com a literatura cristã. Tá? E aí, eu coloquei aquela fotinha para vocês, só para poder exemplificar, que os judeus acreditavam que o universo tinha 3 dimensões. Sidney, o livro chama As Moradas do Castelo Interior. Isso. Da Teresa d'Ávila. Muito bom. Mas esse livro é muito difícil de ler, tá, gente? Não se empolga assim, não. Vou comprar. É difícil de ler esse livro. Eu não consegui ler. A primeira vez que eu tentei, não consegui. Li até metade dele, deixei em stand-by, até emprestei ele. Depois voltar para mim. Ele já tá lido, quem sabe é mais fácil. Né? Ele é bem difícil. No início vai, mas depois fica um pouquinho mais denso. Enfim. Então, só para poder fazer um parênteses bacana para vocês. Os judeus acreditavam que o universo tinha 3 dimensões. Né? Tinha os céus, a terra e o Sheol. Eu botei aquela fotinha para vocês, vocês podem até conferir ali. Tá? O Sheol era o subterrâneo. Tá? Gente, de novo, falando para vocês assim, mundo judaico, Sheol, até o cristianismo primitivo, até metade do século ali na idade medieval, não existia fogo no inferno, tá? Não tinha nada de fogo no inferno, não tinha demônio. Era um local de passagem,
era um lugar realmente onde as pessoas ruins viviam. Então, esse negócio de demônio, de fogo e de Satanás, de liderança, isso só veio mais para frente. Então, quando a gente fala aqui o Sheol dos judeus, não tem nada disso. Não tem nada disso. Eles colocavam que ali eram estados latentes, né? Aqueles seres primitivos que ainda iam se evoluir ficavam no Sheol, né? No grego, isso se chama Hades. Quem viu esses filmes aí... Você lembra do... Quem viu Troia? Né? Que o príncipe Heitor morreu, o Aquiles foi lá e matou ele, e o pai dele queria fazer um enterro dele. O que o pai dele pediu? Me dá o corpo do meu filho para que eu possa colocar nele a moeda do barqueiro, porque eles colocavam a moeda nos olhos, que era para o barqueiro pegar e permitir a entrada dele. Aquilo era o Hades. Então, o Sheol é o Hades do grego. Aí o que veio? Aí veio depois a Idade Média e misturou tudo. Sheol, Hades, inferno, fogo, aí fez isso tudo que a gente conhece hoje em dia. Né? Tudo isso é mitologia da Idade Média. Naquela época não tinha isso. Era uma região de sofrimento. Uma região primitiva. Só isso. Fim de papo. Tá? Então, essas ideias todas aí, isso aí é tudo recente. Naquela época, para os judeus, era o céu, a terra e o Sheol. Era isso aqui. Gente, eles não tinham equipamento nenhum. Não tinham nada. Então, era a ideia primitiva que eles tinham isso aí. E o primeiro céu, né, quando ele fala assim, o primeiro céu, quando ele fala foi arrebatado ao terceiro céu, seria o quê? A dimensão mais alta na concepção deles. Tá? O terceiro céu é a dimensão mais alta na concepção deles. Mais ou menos o que Jesus falou do reino dos céus. Né? Então, Paulo tem uma experiência profunda, ele vai para o terceiro céu, tá? Foi arrebatado, ok? E é muito interessante, eu vou abrir um outro parênteses aqui para vocês. O meu intuito é realmente confundir a cabeça de vocês, tá? É realmente, né, Verônica? A cara da Verônica. Gente, eu estou falando aqui, terceiro céu, a terra e o Sheol. Quantos átrios tem o Templo de Jerusalém? Quantos átrios tem? São 3. São 3 átrios. O que Moisés, quando criou o santuário, ele fez um rascunho de uma visão que ele viu. O santuário e depois o templo é uma visão celestial. A gente já estudou isso aqui. Então, os 3 átrios e o último átrio é aquele que só pode entrar aquelas pessoas, é o terceiro céu. É o templo de Salomão, é o terceiro céu. Né? Só para confundir a cabecinha de vocês, eu vou fechar o parênteses, tá? Qualquer coisa, assistam lá aquele estudo lá do Templo de Jerusalém, que está muito bem explicado, mas tem a ver. Tá? Voltando para o nosso Paulo, eu vou passar para o versículo 5, tá, gente? Ok? Estou andando. No tocante a esse homem, eu me gloriarei, mas no tocante a mim, só me gloriarei das minhas fraquezas. Gente, isso é alguém que tem um autoconhecimento, né? É alguém que tem só poder sobre si mesmo. Só alguém que se conhece muito pode falar uma coisa dessa. Não é? Então, assim, é como se fosse, gente, vocês têm uma migalha de um poderzinho do céu e vocês estão se gloriando. Vocês têm uma coisinha assim, vocês estão achando que vocês são a última bolacha do pacote. Calma aí, gente. Não é isso não. Né? Então, assim, da experiência íntima que ele teve e que agora ele abre essa experiência com o intuito de fazê-lo se posicionar. Né? E aí, conforme eu falei, que a gente ia voltar a falar dessa fraqueza, né? Quando ele fala gloriar das minhas fraquezas,
e muito bem colocado pela Jane, isso é uma revelação mais do que profunda para ele. É um resultado de um autoconhecimento, sem soberba e com muita humildade. Né? Os sábios, os rabinos, os judeus, eles ensinam que o Deus colocava a sua força nos vasos mais fracos, mais frágeis, para denotar a imperfeição humana, que pode quebrar. Pode quebrar. É uma limitação. E disso vem que ele fala nas minhas fraquezas, não vou me gloriar, poderia, mas não vou. Entendeu? É minha fraqueza que eu tenho que... É a única coisa que eu tenho são as minhas fraquezas. Porque o resto, o poder vem de Deus. E ele coloca isso muito bem aqui. Andando um pouquinho mais, gente. Versículo 6. Se quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só diria a verdade. Mas não o faço, a fim de que ninguém tenha o meu respeito, conceito superior àquilo que vem em mim ou me ouve dizer. Ó o perigo do orgulho. Né? É o que ele está falando. É necessário se orgulhar? Não me convém. Não tenho necessidade. Né? Mas as visões que ele teve, isso ele colocou. Gente, detalhe, tá? Vocês viram que eu coloquei do Paulo Estevam. Agora, eu pergunto para vocês aqui. Ele falou do que viu? Ele falou do que ouviu? Não falou. Ele não poderia ter falado assim, eu ouvi falar de perdoar, trabalhar, esperar. Ele não fala. Por quê? Porque aquela experiência é íntima. É ele com Deus. E mais ninguém pertence. É dele. Ele colocou a experiência, mas ele não deu detalhe. Ele não detalhou. E é isso que Paulo quer focar. Tirando as camadas de cebolas que a gente foi abrindo aqui, né? Sem chorar. A gente foi, tirou um. No centro, o Paulo quer isso. Você tem que ter uma experiência íntima com Deus. Ele é sua. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Mas ninguém. Então, ele deseja assim, vocês estão se gloriando, estão colocando status por coisas mundanas. Eu conheço um que foi ao terceiro céu, poderia se gloriar, mas nem colocou. Então, mas para ele poder colocar essa experiência detalhada, né, Sidney? Igual assim, primeiro, que eu acho que isso é um pensamento meu, da ignorante aqui, tá? Eles não entenderiam. Eles nem acreditariam. Eles não entenderiam uma vírgula do que Paulo passou lá nessa experiência dele, eles não entenderiam. E para isso, ele teria que se colocar como sendo esse homem a quem ele relata aqui. Sim. Então, quer dizer, para ele para ele sustentar, né, que ele se gloria ainda das dificuldades que ele tem dentro dele e deixar, tipo assim, colocar mais alta a igualdade entre eles lá, colocar ele como, assim, com dificuldades, iguais às pessoas que estavam lá. Não se vangloriar por cima deles, né? Deixou baixar quem ele realmente era. Sim, isso aí. Né? A experiência que ele teve, o que ele viveu, para não impor isso, porque ia ficar todo mundo assim... Extasiado. Se acontecesse uma coisa dessa com a gente, você já imaginou? Você chegar para mim e falar assim, ô Lu, eu tive essa noite com Eurípides Barçanufo. E ele me levou num lugar que era assim, assim, assado, a sala tinha esse formato. Eu vou ficar olhando para sua cara assim, com a cara caída, babando, entendeu? E tipo assim, não vou conseguir compreender um milésimo do que você passou. Ele, sendo Paulo, ele ficou extasiado com o que ele viveu lá. Imagina o restante aqui. Como explicar?
E por isso que eu falo, você colocou esse exemplo assim, essa experiência é para mim. Ela é para mim. É o que você sentiu, é o que você viveu, Uhum. né? É aquele momento ali que te despertou ou mostrou para você, porque se fosse para mais gente ir, né? Se mais pessoas tivessem que saber da profundidade do que você viveu, eles também teriam ido. Sim. E ele coloca que quando ele fala palavras inefáveis, o que ele quer dizer? Justamente, conhecimentos que a mente e a linguagem humana ainda não conseguiram traduzir completamente. Não tem. É uma experiência mística, um desdobramento, né? Quando a gente ouve aí, você falou do Eurípides Barçanufo, a história que o Divaldo contava, que ele teve, que o Eurípides foi desdobrado, a gente tem nuances daquilo ali. A experiência foi para ele. A gente recebeu a misericórdia de saber, mas a experiência foi para ele, o recado foi para ele. Não teve também uma história, a minha cabeça muito falha, né? Eu não lembro quem é, mas eu escutei numa palestra alguém dizer que foi convidado para estar num seminário que Paulo de Tarso fez, naquelas redondezas, se não me engano, de BH. Não lembro se era lá para perto do Chico, aquele canto ali. Alguém lá, eu não lembro quem é que foi, tá? Foi convidado para ver um seminário que Paulo de Tarso aplicou durante o desdobramento. E a pessoa falou assim: eu vi o convertido de Damasco. E eu vi a luz que ele emite. De longe, eu vi ele de longe, porque ele falou que ficou bem atrás na tribuna, porque imagina a quantidade de espírito que estava ali, né, para esse seminário e tudo mais. Ele ficou bem no fundo da sala e tudo, e ele falava emocionado, chorando, que ele tinha visto Paulo. É uma experiência muito grandiosa, Como que você expressa uma coisa dessa? É uma coisa de sentimento, do coração. Né? Então, assim, ele não comentou, ele poderia comentar, não comentou, se absteve de comentar. Inclusive, Emmanuel coloca a experiência dele no Paulo Estevão com toda certeza com a autorização dele. O Emmanuel estava escrevendo o livro, não foi Paulo que escreveu, foi ele, foi Emmanuel. Então, sim, ele poderia, mas ele não faz. Então, o Paulo quer isso, ele quer um testemunho autêntico, ele quer uma transformação, ele preza pela questão moral. O seu relacionamento com Deus é uma questão sua, íntimo. Só você sabe o quanto você evoluiu, só você sabe aonde que você tem que melhorar, só você sabe as questões que mais te afligem até hoje. É sua, é minha, é de cada um. E isso é um relacionamento íntimo. É isso que ele teve. Então, com Paulo, não tinha muito meio termo, se a gente podia dizer assim. Ou você ama muito Paulo, ou você odeia ele. Ou você é muito fã dele, ou você odiava ele, porque ele mexe com o cidadão. Porque o compromisso dele, acima de tudo, era com Cristo, não era com você, não era com Barnabé, não era com Timóteo. Ele gostava das amizades todas lá, porque estavam todos unidos naquilo ali. O Paulo tinha opositores dentro da própria igreja, a gente viu isso. Mas o homem levou a lição até o final, gente. Até o final. Ok? Podemos respirar um pouquinho. Versículo 7, tá? Tô andando. Qualquer coisa, alerta aí. Já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne. Um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que não me enche de soberba. Gente, é uma interpretação totalmente espiritual. Aguilhão na carne. Tá? Né? Foi colocado um espinho na carne. Ele fala, um anjo de Satanás. Para quê?
para ficar perturbando, gente. Para ficar testando. Para ficar ali. E isso não seria nenhuma expiação, nenhuma prova, né? Não. Mas é uma coisa necessária para o aperfeiçoamento dele. Gente, espinho na carne é algo que incomoda. E o que incomoda? As minhas dificuldades. As tentações. É o que ele está colocando aqui, por favor, no sentido espiritual. Não é um anjo de Satanás que vai ficar ali. É a dificuldade, é as tentações, é o meu eu inferior. Então, mas alguns estudiosos até citam que pode ser obsessores ou espíritos daquela época que ele matou muitos cristãos, que a própria culpa dele, que no fundo ele devia sentir, abria essas brechas para que esses espíritos o atormentassem de vez em quando. A letrinha A da BJ está dizendo que talvez uma moléstia com acessos penosos e imprevisíveis. Talvez a resistência dos israelitas, os irmãos de Paulo, segundo a carne, à fé cristã. O outro estudioso fala que lá em Gálatas, no capítulo 4, cita uma fraqueza que ele tinha nos olhos. Então, que isso podia ser também uma referência a alguma situação física. Não deixa de ser um aguilhão, não deixa de ser um espinho. E pode ser também a própria hostilidade dos judeus o tempo todo, não é? Incomodava. Então, sim, pode ser isso tudo aqui. Agora, conhecendo Paulo, tudo que a gente estudou aqui, que a gente viu lá em Romanos, o bem que eu quero, esse eu não estou fazendo, mas o mal que eu não quero, esse eu estou fazendo a rodo. Ele está tratando aqui das próprias dificuldades. É um aguilhão na alma dele. Pode ser o obsessor, pode ser o incômodo. Gente, pode ser. Mas eu tendo a dizer que ali esse aguilhão seria ele com ele mesmo. Seria ele com ele. É o ser. Entendeu? Eu luto contra mim mesmo. Eu quero fazer uma coisa, estou fazendo outra. Isso é meu aguilhão, isso é meu espinho. Isso está me incomodando, eu tenho que me tirar. Aqui, né? Em Romanos 9:2, que eles estão colocando aqui, né, que a BJ coloca aqui do lado, fala justamente isso. 9:2 Romanos fala da tristeza que ele carrega no coração. Uhum. Seria também esse aguilhão para dar uma travada, quando ele diz aí para não se encher de soberba, para lembrar que Saulo era soberbo. Ele ainda está lutando contra uma transformação íntima dele. Então, não dá para virar uma página e começar uma página em branco. Sim. Então, ele traz ainda muitas características. Então, ele foi uma criatura que era muito inteligente, que tinha muita soberba. Então, esses aguilhões agora que encontra no caminho é justamente para que essas espetadas não deixe que aquela soberba volte naquele nível que era quando encontra o Saulo. Tipo assim, pé no chão, né? Mantém ele na linha, né? Ele de volta, né? Gente, se você pegar um homem como era Saulo, bonito, rico, poderoso, e de repente o homem está fugindo num cesto, o pai renegou, a família deu, a irmã que veio falar com ele, tentar dar um dinheirinho para ele lá, tá dormindo em gruta, não tem nada. E foi assim, gente, de uma perdeu. Então, o aguilhão, você acha que ele não poxa, eu tô aqui, será que não passava um resquício de um pensamento lá no início? Hoje talvez não, aqui talvez não, mas lá no início será que não pensava? Pô, eu tinha tudo, gente. Eu tinha uma noiva, eu tinha uma vida. Era o substituto do Gamaliel. Poxa vida, perdi tudo. Não dá um arrependimento às vezes? Poxa vida, né? Eu podia estar numa festa agora, quarta-feira, às 19h50. Podia estar fazendo outra coisa. Arrependimento, eu acho que não, porque ele já entrou conhecendo, ele encontrou com Cristo, né? Então, assim, arrependimento eu acho que não, mas talvez uma reflexão, falando né? do nosso nível, sim.
aquela reflexão de olhar e falar assim, meu Deus, eu tinha isso, como que eu cheguei aqui? Né? O que eu estou fazendo? Qual esse caminho? O que isso exige de mim? Onde eu tenho que chegar? Né? Mas, exatamente. Essas porque, reflexões assim, que a gente faz a todo momento também, né? O espiritismo não exige nada, mas pede tudo. O quanto que você tem que se esforçar para você estar concentrada dentro de uma reunião mediúnica, para você fazer um estudo, o quanto que de tempo você tem que abrir mão, o quanto você... Gente, isso é espinho. Esse espinho, a gente ainda tem que denotar um esforço para poder fazer isso, porque se deixar, a gente fica nas distrações da vida, a gente fica para lá, a gente perde tempo aqui, a gente tem que ter uma disciplina, por isso que é importante. É importante. Tem Emmanuel. Na hora, hein? De pensamento na hora. O Emmanuel tem uma mensagem chamada O Espinho. Quando eu vi esse título, eu pensei, oba, o Emmanuel vai me esclarecer exatamente o que é, né, esse espinho. Mas, na verdade, assim, ele não foi pontual, não. É tudo isso aqui que a gente falou. Porque ele vai esclarecer os perigos da vaidade, da soberba, né, da exaltação. Ele vai falar isso aí. Porque é muito mais fácil a gente dar vazão ao nosso eu inferior. Né? Sobre essa mensagem, quer comentar alguma coisa, Jane? Alguma frase? Então, esse terceiro parágrafo aqui, quando ele fala dos homens do mundo invigilantes, esses que passam por situações de muito sucesso, de muita grandeza, e que, de repente, eles passam. E aí ficam aí na solidão, né? Ficam aí mais tarde a sós, com o seu espinho ignorado nos recessos do ser. Então, aquele momento de fama, de sucesso passa, e o que fica para trás? Que valores você amealhou nesse período de sucesso, né? Então, eu achei legal desse... O interessante é o Emmanuel finalizando essa mensagem, né? Não é? Emmanuel finalizando essa mensagem, vale a pena ler aqui, ó. Lembremos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino. E escrevendo aos Coríntios, já envelhecido, cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Sem comentários. Não precisa. Esse é o Paulo. E aí, na próxima mensagem, Sonâmbulos, ele vai descrever alguns personagens com seus referidos espinhos. Você viu aí a próxima? Não. A próxima mensagem é do livro Religião dos Espíritos. Mas é do versículo 7? É do versículo 7. Então, pode batido aqui, ó. Pode falar. Aí ele fala, daí tem que ler, né? Porque é grande, mas aí ele cita, por exemplo, São Francisco de Assis, passava por febre, ouvia as vozes que recomendavam o retorno à terra natal. Antônio de Pádua, o admirável franciscano, por vezes entra num sono letárgico, afastando-se do corpo para mistérios santificantes. Ele cita Teresa d'Ávila, que você também citou, e aí ele fala, né, do Paulo de Tarso. Então, assim, o título dessa mensagem é Sonâmbulos. Né? Aí, lá no final, ele fala, todavia, igualmente hoje, com a bênção do Cristo, vemos a ciência estudando a hipnose para aplicá-la no vasto mundo patológico em que lhe cabe operar, e a doutrina espírita a reviver o evangelho, disciplinando e amparando os fenômenos da alma no campo complexo da mediunidade, de modo a orientar a consciência dos homens no caminho da nova luz. E tem vários outros que ele cita Van Gogh, que era torturado, ele
Frederica Ralph, vários outros. Depois você procura essa mensagem. Mas ele chama atenção aqui, são os aspectos de desdobramento, de sonambulismo, que aconteceu com essas pessoas e o que aconteceu nesses momentos. Né? Então, ele vai descrevendo ali, que quer dizer que Paulo fala sobre isso, sobre as visões que ele teve fora do corpo, e depois ele descreve vários exemplos de outras personalidades que também tiveram essas visões. Inclusive Maomé, ele ainda fala de Maomé, que recebia mensagens do além no intervalo de convulsões epileptoides, ou seja, né, durante a epilepsia. Ô, gente, a recepção dos 10 mandamentos por Moisés, você acha que foi o quê? Deus veio e escreveu ali para ele? Desdobramento. Desdobramento, aquilo ali. Tá aí. Necessidades. Vamos para frente, são 19h56. A gente chegou ao versículo 8. Vamos dar uma pausa aqui, senão a gente não conclui esses... Na verdade, eu li o 8 e o 9 que trata de oração. Vamos dar uma pausa aqui, porque não vai dar tempo da gente entrar nesse assunto. Aí é preferível a gente abrir na semana que vem. Pode ser? Uhum. Então, nós paramos aqui, ó, versículo 8, para a semana que vem, que é dia 27, né? Ô, gente, passou bem esse capítulo 12 para vocês? Tá ok? Eu sei que as carinhas ficaram meio dobradas aí assim, mas conseguiram entender a finalidade de Paulo, o porquê que ele se gloria na fraqueza. É importante a gente entender esse gloriar na fraqueza. Isso é muito importante. Tá tudo bem? Qualquer coisa. Cid, voltei, a gente volta, não tem problema nenhum. Tá? Fica bem explicado aí. Esse esforço aí. Muito bem, gente. Ok para vocês? Então vamos encerrar aí. Quem que pode encerrar para a gente aí? Pode encerrar para a gente, Verônica? Fazendo um favor? Posso? Obrigado. Elevemos nosso pensamento a Deus, para agradecer por esses instantes em que aqui reunidos em seu nome, procuramos buscar e aprender os ensinamentos trazidos por Paulo. Que tenhamos, Jesus, a consciência, o discernimento de fazermos melhores escolhas, de escolhermos melhores caminhos, e que possamos a cada dia buscar a transformação íntima, assim como esse companheiro fez, demonstrou e nos traz os recursos que podemos também utilizar para este fim. Rogamos que durante esta semana tenhamos ações, pensamentos e palavras produtivas e que na próxima quarta-feira possamos novamente estar aqui entre corações amigos e queridos para compreender e aprofundar um pouco mais nos pensamentos paulinos. Que a Mãe Santíssima nos abençoe a todos e nos ampare. Que assim seja. Assim seja. Ok. Ouça um podcast da IA que faz do estudo, tá? Tá ficando muito bom. Vai melhorar mais ainda, tá? Vamos doutrinar aquela IA lá no Paulo de Tarso. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Até semana que vem. Obrigada, Cid. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ô, Sidney,